treinador atleticano Rodrigo Caetano bateu um papo com o Cláudio Rezende e, entre outras coisas, ô Cláudio, que o elenco tá fechado. Eu li, ouvi várias vezes, durante dias, é Davi Luiz, agora é o Marinho, e o elenco do Galo, como é que tá, Rezende? Boa noite. Boa noite, Léo Figueiredo, aqui nos acompanha aqui na turma do bate-bola desta quarta-feira. O Rodrigo Caetano tá muito claro ao dizer que Davi Luiz, zagueiro, que já passou pela seleção brasileira, estava por último no Arsenal da Inglaterra, não teve nenhum interesse do Atlético por esse jogador. E explicou também que teve uma consulta pelo atacante Marinho do Santos, mas ela aconteceu lá no início do ano, quando ainda o Atlético tinha o Jorge Sampaoli naquela entre-safra, né? Sampaoli, Cuca. Até porque os dois treinadores conhecem muito bem, treinaram o Marinho, mas na época os valores eram muito acima do que o Atlético poderia pagar pelo jogador para tirá-lo do Santos, e não passou disso. Uma consulta no início do ano, não tem nenhuma situação por agora. A entrevista do Rodrigo Caetano aos nossos colegas do site Gol Brasil, ele fala que o elenco, se não mudar nada, se não tiver uma lesão muito grave até o fim do ano, né, se não mudar o contexto, não terá mais chegadas no Atlético. O elenco estaria fechado. Vamos ouvi-lo. Muito provavelmente eu posso te cravar que não vai chegar mais ninguém. Não só por conta da janela que se fecha agora no final desse mês, mas pela forma como nós estamos satisfeitos com o grupo que hoje nós temos, né? Existe uma competitividade interna muito grande, o que eleva o nível, era esse o nosso desejo. Então, acho que a chegada do Diego Costa veio também para suprir, não digo uma carência, mas sim uma característica distinta dos demais atacantes que tínhamos, né? Então, isso a gente conseguiu, e o desafio é a manutenção desse elenco. As vendas que nós realizamos, elas não atendem ainda o orçamento estabelecido, principalmente, né, pelo presidente Sérgio Coelho, pelo nosso vice também, Dr. Murilo Procópio, mas principalmente pelo órgão colegiado, né? Nossos apoiadores, né? Que são o seu Rubens Menin, o Rafael Menin, Renato Salvador e o Ricardo Guimarães. Mas, em compensação, o que eu tenho dito a eles é que, caso avancemos, nós temos que buscar alternativas, outras, para suprir esse atual, né, déficit no que diz respeito ao orçamento previsto. O que não invalida também é que, se não realizarmos nenhuma venda agora, que isso não ocorra em dezembro, após o término da temporada, após o término das competições. Bom, a gente espera que seja esse o desfecho. Tá aí, 6h26. Participação do Rodrigo Caetano, diretor de futebol do Atlético. Ele falou o seguinte aí, Léo Figueiredo, que nesse momento estão muito satisfeitos, não só a diretoria, mas a comissão técnica do Cuca, com o elenco do Atlético. Faltam 3 meses para terminar a temporada. Com a chegada do Diego Costa, tá tudo ok no Atlético. E o detalhe, mesmo que as vendas não chegaram até aqui, não devem chegar mesmo, com a janela europeia fechada, aos valores do orçamento, mas o Atlético vem avançando nas competições e chegando às finais, Copa do Brasil, Libertadores, por exemplo, e indo bem no Campeonato Brasileiro, se buscar o título. Esses valores de premiações, eles podem pelo menos minimizar esta perda em relação à venda de jogadores. A palavra aí do diretor de futebol do Atlético, Rodrigo Caetano, Léo. O Atlético tem um dos melhores elencos do futebol brasileiro, isso é inquestionável. Tem um time super equilibrado, um elenco equilibrado, e, na minha opinião, Alexandre Simões, essa é a grande diferença do Galo para Palmeiras e Flamengo. O Palmeiras tem muita quantidade, o Flamengo tem uma qualidade absurda, principalmente no ataque. O Atlético teria o elenco mais equilibrado, desde o seu sistema defensivo, até agora voltou o Rafael, o Atlético tem Everson e Rafael para o gol. Seria o grande diferencial do Galo, e por isso o elenco já estaria fechado, não precisa contratar mais, Simões? Boa noite. Boa noite, Léo, com certeza, um abraço, Cláudio. O Atlético tem sim o melhor elenco do futebol brasileiro. Vejo o Flamengo com o melhor time, justamente por causa dessa força ofensiva, né? E agora, principalmente com Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique voltando a jogar bem, então realmente fazem a diferença. Mas o Atlético, ele tem uma qualidade e que é destacada até pelos adversários.
Sai um, entra outro, o time não perde a qualidade. O Cuca usa 5 substituições em quase todas as partidas. E o time normalmente melhora. Exatamente. É uma coisa que a gente fala bastante aqui na Itatiaia. O segundo tempo do Atlético é sempre melhor que o primeiro. Isso é a qualidade não só do treinador, mas também a qualidade do grupo. Muito bem observado, Simões. Tem time que não sabe mexer as 5 vezes, não, Rezende. Piora. No Galo, geralmente, melhora. E o Cuca já tá pensando no time para domingo? O Cuca começa a pensar no time para domingo, logicamente que ele espera a volta, né, de todos os jogadores convocados. O Vargas já está em Belo Horizonte. Inicialmente voltaria a treinar hoje, Léo, mas ficou para amanhã a reapresentação do Vargas, chileno que está suspenso nas eliminatórias. Então o Vargas a partir de amanhã e os demais jogadores o Galo espera todos eles na sexta-feira. A informação é essa, que os jogadores cheguem na sexta-feira. A seleção brasileira tem um voo fretado, o Elton Campos estava me informando, saindo de Recife às 3h30 da madrugada, já de sexta-feira, né? O jogo é quinta à noite em Recife, e aí os jogadores vão chegar em São Paulo, possivelmente, e vêm para Belo Horizonte, e aí são 3, né? Hulk, Arana e Everson. Alonso e Savarino jogam em Assunção, é uma seleção contra a outra, Paraguai e Venezuela. Eles também regressam para sexta-feira. E o Alan Franco não deve ser utilizado no fim de semana pelo Atlético, ele vem ficando fora pelo limite de estrangeiros, está no Uruguai, a seleção do Equador, para enfrentar o Uruguai amanhã. Sobre a reunião, 6h30, reunião da CBF com os clubes, o Elton Campos já falou bastante aí, mas eu vou falar o lado do Atlético. O acordo para a volta de público na nota emitida pelo Atlético ficou para a 23ª rodada, que vai ser disputada no dia 2 de outubro. O Galo, por exemplo, recebe o Internacional de Porto Alegre, jogo sábado, 9h no Mineirão, caso haja permissão das autoridades locais. Os times estão deixando isso muito claro. E só vão voltar quando todos tiverem essa possibilidade. Na Série A ficou acordado isso. Fora o Flamengo, que a gente já destacava aí, não participou da reunião. O presidente do Galo, Sérgio Coelho, ele ressaltou durante a reunião que o clube tem essa liminar no STJD, a exemplo do Flamengo, mas o Atlético vai continuar respeitando o acordo com os demais clubes. E há pouco o Atlético colocou no seu Twitter oficial que teve uma nota referente à reunião hoje, que os clubes vão pedir juntamente ao STJD para reverter a liminar obtida pelo Flamengo. O Galo diz que não vai participar desse pedido por uma questão de coerência e também respeito ao STJD, já que o próprio Atlético obteve essa liminar favorável de público junto ao tribunal do STJD. Então vão ser 18 clubes pedindo fora o Atlético esta cessão da liminar, né? Para que ela derrube a liminar do Flamengo, para que eles não possam utilizar público em jogos do Campeonato Brasileiro. Amanhã, reunião, Léo Figueiredo, vamos acompanhar na Prefeitura de Belo Horizonte. O Galo está de olho para o jogo da Libertadores. Libertadores está liberado. Se a Prefeitura liberar amanhã, pode ter jogo com público diante do Palmeiras no fim do mês agora de setembro, Léo. Valeu, Cláudio Rezende com as informações do